estavam aquelas pessoas, né, no caso os indígenas, né, que eles encontraram lá no litoral baiano, na região ali onde hoje é Porto Seguro, que as pessoas que estavam ali são facilmente, né, catequizáveis, né, e que esse era o motivo principal, né, que o motivo principal deles estarem ali seria esse, né. Então, já sabemos qual era a intenção, né, deles quando chegaram aqui. E depois, quando trouxeram essa mão de obra escrava, né, para ser escravizada dos africanos, lá eles já tinham chegado, né, eles vão também reprimir, né, tanto que quando eles traziam os africanos no navio negreiro, eles paravam antes, né, de pisar em solo brasileiro, né, eles paravam, né, em algumas ilhas e tal, e batizavam todos os africanos, né, com nomes católicos, né. Tem até um filme que apareceu uma cena ali naquele clipe do zumbi, né, que foi feito ali no YouTube, que é o Amistad, né, do Steven Spielberg, que é muito legal, recomendo também, que conta a história do navio negreiro, em que baseado num fato real, inclusive, né, que o navio negreiro foi tomado ali pelos escravizados, né, eles conseguiram tomar o navio dos europeus, e aí eles são resgatados, enfim, é muito, muito interessante. E passa a viagem do navio e passa a chegada deles, né, é, sendo rebatizados, né, então ali as pessoas tinham nomes africanos, são ali, viram Luísa, João, Maria, né, não eram os nomes. Nesse livro que eu falei também, né, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, a Luísa, a Kendé, né, que é a personagem principal, protagonista, né, essa mãe que está procurando pelo filho, ela chega aqui, né, criança, que é Indé e é batizada como Luísa. Ela nunca aceita esse nome, porque imagina, né, você já chega trazido numa viagem horrorosa dessa, né, é proibido de falar, né, de separado dos seus, né, da sua família, das pessoas que você ali compartilha idioma, religião e tudo, e ainda tem seu nome mudado, né? Então é um apagamento assim terrível, né? Um apagamento, uma posição de uma cultura, de uma religião, de uma língua, uma violência extrema, né? Das piores mesmo, se não a pior que a gente já viveu, né? Então vamos ver. Eu optei por uma passagem rápida aqui, mas eu aconselho de novo, né? Que vocês leiam, né? O capítulo, que escutem, né? E aí, no caso, seria o episódio A Cor do Faraó, né, que é bem interessante. Cor do Faraó. Deixa eu vou transmitir aqui os slides de novo. Então, eu peguei ali o censo que recentemente, né, nos trouxe aí foi bem recentemente mesmo, né, dia 6/6 agora, foram bastante análises, né, sobre essa questão da religiosidade. Os analistas do IBGE trouxeram para nós essa questão da religiosidade, dos dados sobre a religiosidade, né, o censo de 2022 do IBGE, o nosso último censo, diz que em 150 anos de recenseamento de religião, muita coisa mudou no país, na sociedade como um todo, né, a Maria Gorete Santos, que é uma analista lá do IBGE, diz isso, né, ela diz que no primeiro censo, lá em 1872, no século XIX, o recenseador deveria assinalar cada pessoa como católico, né, escrevia-se assim, ou acatólico, olha só como era isso, né, ou você era católico ou você era acatólico, né, conforme a grafia da época, não havia outra opção de religiosidade, né. Além disso, a população escravizada era toda contada como católica, então, assim, não se perguntava para o africano nem se ele, ou o africano para os seus descendentes, né, nem se ele, qual era a religião dele, né, simplesmente era todo mundo católico, né, como se era coisa, né, uma pessoa nem fala, né, ela não pensa, ela não tem religião, né, é assim que eles se referiam à população escravizada. Seguindo a declaração do senhor da casa, então eles eram posse, né, dessas pessoas, e também a religião deles era imposta desse jeito, se o dono é católico, todo mundo é católico, né. Então, imagine, nesse primeiro censo, lá no século XIX, em 1872. E aí, então, muita coisa mudou mesmo, né? Aí, agora, isso é recente, né? Eles perguntam para as pessoas consideram pessoas de 10 anos ou mais,
por grandes grupos de religião, né? E segundo a cor ou raça. Então, os católicos, né, continuam sendo maioria no Brasil, né? Essa coluna azul mais escuro são os brancos, as pessoas de cor branca, de raça branca, 60,2. Ali depois são as pessoas pretas, depois são as pessoas pardas. E aí, pessoas pardas, agora eu esqueci os outros. Mas os evangélicos aumentaram, né? E olha quanto, 49 as pessoas pretas, a coluna azulzinha nos interessa aqui mais claro, né? Pretos e pardos, né? Aqui, de 49, 51,8 no católicos, e depois evangélicos, 23,5 e 30. Espíritas, Umbanda cresceu muito o número de brancos, né? E o Candomblé também tem bastante pretos, né? Mas não só, né? Nem não tanto. Espíritas também estão ali contados. Então, a gente tem bastante população negra católica, bastante população negra evangélica, né? Então a gente fala muito nas religiões de matriz africana, né? A gente pensa logo nas religiões de origem afro-brasileira, né? Porque elas não são africanas as religiões, né? O Candomblé e a Umbanda são uma mistura mesmo, né? Disso que a diáspora, como eu falei para vocês antes, em relação à música provocou, que foi essa, né? Essa mistura das pessoas foram misturadas violentamente, né? Separadas dos seus conterrâneos, da sua família. E aí os seus cultos também foram misturados, né? E elas foram construindo outras formas de resistência, né? Como as Irmandades Negras, né? Em Minas Gerais, né? Nas cidades históricas a gente tem muito isso, né? E aí surgiram, como eu falei, as congadas, congados, né? E outras manifestações aí com o catolicismo, o maracatu, né? Que a gente viu ali na música também. Isso então são ali as religiões, né? De matriz africana. Mas os evangélicos eles também formam, né, uma parte muito importante da religião dos pretos no Brasil, né? Nos Estados Unidos também é assim, né? Os protestantes nos Estados Unidos têm uma parte muito grande, né? A gente que acompanha aí os filmes hollywoodianos sabe disso, né? Ali os músicos saem muito das igrejas evangélicas, né? Vários, eu falei daquela hora do jazz, né? Do soul e tal, saem muito de lá também. E aqui também é muito assim, né? Agora, a gente sabe que a perseguição é maior mesmo, né? A intolerância religiosa é maior contra as religiões de matriz africana, né? A intolerância religiosa no Brasil, coloquei a notícia de 22 de janeiro, né? Também um estudo, né, quantitativo, cresceu mais de 80%, e as crenças de matriz africana representam o maior número de ocorrências, a gente sabe disso, mas é bom ver os números, né? Quase dobrou de 2023 para 2024. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são os estados com mais casos. O número de violações de ambas as crenças mais que dobrou de 23 para 24, e ambas seria Candomblé e Umbanda, né? Com o Candomblé registrando 214 violações no último ano e 58 violações no ano anterior. A Umbanda teve 88 casos em 2023 e 234 ocorridos em 2024. Olha como que aumentou. Os evangélicos também aparecem com destaque quando se trata da intolerância religiosa. Foram 111 registros em 2024, um crescimento de mais de 50 ocorrências em relação a 2023. Então, justamente as religiões que têm mais pessoas negras são as mais atacadas, né? O Júnior está dizendo que está sem áudio. Você me ouve, Léo? Sim, te ouço. Será que é por quê? Bom, as causas dessa intolerância vão nos levar lá. Oi. Aline, já faz tempo que ele falou isso, já retomou, tá tudo Ah, bem. tá, foi isso. Ah, tá, desculpa. As causas dessa intolerância são justamente essas que eu comecei falando, né? Dessa Igreja Católica que apoiou o tráfico de africanos para a escravização nas Américas, né? Ela sempre proibiu os cultos afro, então fazia parte dessa escravização, né? Esse apagamento da religião dessas pessoas, né? E se isso começou lá, é claro que isso vai silenciar por muito tempo, né? Isso vai ecoar, né? Até hoje, né? E aí um trecho do podcast que eu tirei, né? Do livro, e por todos esses anos, a Igreja Católica foi também a principal responsável por perseguir qualquer manifestação religiosa que não fosse a do catolicismo.
qualquer uma, né? Desenvolveu uma justificativa ideológica e teológica para a barbárie, que foi a escravidão. Algumas dessas ideias permanecem até hoje, são a base do terrorismo contra religiões afro-brasileiras e do próprio racismo, né? Então, eles, inclusive, achavam justificativas bíblicas, né? Interpretações bíblicas mentirosas, falsas, né? Para justificar a proibição, né, dos cultos africanos e, inclusive, o próprio racismo, né? A própria discriminação de cor e a própria escravização, né? Por exemplo, a maldição de Cã, né? Que quem é religioso, quem conhece a Bíblia, deve se lembrar aí, né, que é a maldição que Noé rogou, né, para o seu filho Cã, porque ele viu o pai nu, né? Então, ali os outros filhos tampam. Esse quadro da esquerda é um quadro que retrata a maldição mesmo de Cã, né? Noé renegando o filho e tal, e ele, na verdade, vai amaldiçoar o filho, né, do Cã, Canaã, e eles diziam que essa maldição seria em relação à cor da pele, né? E não tem nada a ver, não tem nada na Bíblia que diz isso, né? Tem um pastor que dá, né, uma entrevista para o Tiago e diz que ele já teve que em cursos assim, né, dizer, vocês acreditam nisso? Ah, mas diz que é verdade. Então vocês já pegaram o texto, já leram, né? Então as pessoas vão ouvindo, né, vão repercutindo aquilo, vão reproduzindo sem averiguar, né? Tipo a maçã lá da Eva, né? Que só fala que é a fruta, né? Então, aí quando vão ler, aí ele diz que abram a Bíblia agora, né? Leiam comigo. E não tem nada disso, né? Não fala nada em relação à questão da cor da pele, né? E o quadro da direita é um quadro que chama Redenção de Cã mesmo, né? Do Modesto Brocos, de 1895, que é um quadro que representa a ideia do branqueamento, né, que foi muito difundida no século XIX, após a abolição da escravatura, né? Então, já que, né, pensaram lá os brancos do Império, né? Já que temos que da República, desculpa, já que temos que aceitar, né, os negros por aqui, vamos, né, eliminá-los através da miscigenação, né? Vamos branquear. Então, essa senhora preta, né, que levanta as mãos para o céu diante da filha, né, que já é mestiça, e com um bebê branco, né, e o pai do bebê ao lado, né, agradecendo, levantando a mão para o céu, né, que a criança nasceu branca, né. A gente sabe muito também quanto nós já escutamos, né, de nossos antepassados aí, né, recentes, né, nossos ascendentes, nossos avós, bisavós, quem tem aí negros, como que eles próprios, né, repercutem esse racismo, de dizer muitas vezes, nossa, namora um branco, né, dizendo para os filhos pretos namorarem brancos, casarem-se com brancos, né, e aí alguém até usa isso como argumento, né, o que é muito cruel, né, falar, ah, mas os próprios pretos são racistas, né, isso é muito cruel, né, porque na verdade as pessoas estão ali reproduzindo aquilo que elas sempre ouviram, né, e também evitando a dor delas sofrerem, né, afinal, quem é que vai querer, né, sofrer racismo? Então, diz aquilo ali para que talvez o filho passe, né, por mais privilégios do que ela passou, né? Mas ali, esse quadro, no caso, é mesmo essa ideia de branqueamento, né, que a República tentou, foi uma ideia, né, no Brasil, bastante difundida, né? Então, o rosto, né, o jeito como o homem olha, né, para a criança, feliz, sorrindo, né, tipo, olha o que eu fiz, né? E como a mulher agradece, né? Realmente chocante, né, da gente imaginar que isso foi um projeto mesmo, que é um projeto higienista, né? Até republicano, né? Então essa república que era prometida, né? Para o povo, né? Foi até muito pior, né? Muitos historiadores dizem, né? Que para os negros, né? Até os historiadores negros falam mais sobre isso, dizem que para os negros foi até pior, né, a República do que o Império, porque no Império havia como furar, às vezes, ali o bloqueio, né, da liberdade, da forria e tal, né, e na República a perseguição foi muito maior, né, no início. Aí eu trouxe também o Exu, né, os orixás são o motivo, né, de muita perseguição, né? Há muita falácia sobre os orixás. Exu talvez seja o mais equivocado, né? De conceito mais equivocado. Tá em uma das representações dele, ele segurando o tridente, né? Eu fiz questão de pegar, tem algumas imagens aqui que ele não está com tridente, mas o tridente é muito marca de Exu, né? E eu fiz questão de pegar essa imagem com tridente, porque o tridente
ele também está na mitologia greco-romana, né? Até tem uma crônica da Cidinha da Silva, que é uma escritora afro-brasileira, mineira, né? Em que ela fala que cada tridente é em seu lugar, né? Ela fala do tridente de Netuno, né? Netuno também anda com seu tridente, ninguém fica implicando com ele, né? Mas o Exu todo mundo implica. Então isso também vem de uma falácia, né? De uma fake news aí, de que Exu seria o demônio, né? Porque a entidade, né? Quando no candomblé, os cavalos, né? As pessoas ali que recebem os orixás, elas incorporam, né? Elas se vestem às vezes como orixá, então elas se vestem de vermelho, carregam esse tridente, né? E aí às vezes os representam como um diabo, né? E não tem bem e mal, né? As religiões de matriz africanas não são maniqueístas, né? Como são para a gente no catolicismo ou no cristianismo em geral, né? Então essa coisa de Deus e diabo não existe, né? Os orixás eles são muito parecidos com os seres humanos, né? Então, eles têm muitos defeitos. Cada orixá tem sua história, são histórias muito legais. Eu recomendo o livro do Reginaldo Prandi, que o Tiago cita aí, foi o que me ajudou muito nos meus estudos, né? O Reginaldo conta ali vários, ele resume um pouco as histórias vão se difundindo, como é muito da tradição oral, né, da oralidade, elas mudam um pouco, né? Mas basicamente se mantém assim, né? Oxum é orixá das águas doces, né? Das cachoeiras, né? Dos rios correntes. Iemanjá, todo mundo sabe, é orixá, né? Das águas salgadas. Ogum, né? Oxóssi da floresta, Ogum da luta, né? Aí a pessoa fala, Ogum é São Jorge, né? Não, né? Ogum não é São Jorge. Equivale também não, né? Isso foi uma forma, inclusive, de apagamento também, né? Fala assim, mas é um sincretismo, né? Não, não é sincretismo, isso não é sincretismo, né? Sincretismo é quando alguém faz sei lá, uma missa de formatura, a missa não, né? Uma celebração de formatura, por exemplo, né? Um grupo de formandos, e aí chama um pastor, um pai de santo e um padre, né? Digamos, né? E aí vamos fazer uma missa, uma coisa ecumênica, um sincretismo aqui, tudo bem, né? Mas dizer é, que São Jorge com Ogum, que Santa Bárbara com Iansã, né? Que Oxum com Nossa da Conceição é sincretismo? Não, né? Era um jeito mesmo de é, inteligente, inclusive, né? Dos africanos ou dos seus descendentes ocultarem ali os seus cultos, né? Ocultarem os seus cultos é engraçado. Para poderem fazer, né? Para poderem rezar, para poderem, né? Não rezar, né? Para poderem cultuar essas entidades, né? Então elas tinham que se proteger diante da mentira ali, e aí usavam ali os santos católicos, né? Para os senhores e para as sinhás acharem que eles estavam seguindo a religião deles, mas na verdade eles estavam cultuando as suas entidades, né? Então, Exu não é o diabo, Exu é o orixá responsável por fazer a comunicação entre os seres humanos na Terra. Exu é o orixá da comunicação, né? Muitos o consideram mais importante, porque é ele que faz a ponte, né? E então ele faz a comunicação entre os seres humanos e os demais orixás lá no Orum, né? Exu é o portador das orientações e ordens, é o porta-voz dos deuses e entre os deuses. Né? Então, ele é o porta-voz, olha só que bonito, né? Por isso que ele é da comunicação. Exu faz a ponte entre este mundo e o mundo dos orixás. É tão bonito isso, né? Por que as pessoas demonizam, né? A gente pode, quem cultua, quem vai aos terreiros, né? Quem é do candomblé, quem é da Umbanda, né? Os terreiros de Umbanda também tem orixá, vai cultuar, né? Vai ser da religião. A gente que não é, né? Pode simplesmente estudar ou, né, conhecer como cultura, né? Que é isso que é, né? Um patrimônio brasileiro. Como é também quando a gente vai à festa junina, né? No dia de São João, no dia de Santo Antônio, né? Tá chegando aí essa semana. Então, a gente precisa encarar dessa forma, né? E não achar que né, é do demônio, que é uma coisa horrorosa, que não sei o quê. Como eu disse, né, se o tridente de Netuno pode ser estudado, pode ser, né, comentado, filmado, musicado, né, por que não de Exu também, né? Essa semana aconteceu uma coisa muito chata, né, porque o Sérgio Pererê é um músico aqui de Belo Horizonte, que tem uma voz das mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Quem não conhece, fica também outra dica, né, um músico preto, né, um músico negro,
E ele fez um show no fim de semana passado em Ouro Preto, né? Uma cidade muito preta, né? Desde seu nome, uma cidade que recebeu muitos negros de mina, né? Aquele lugar ali que o Jorge Benjor fala, que ensinou, esses africanos ensinaram a mineração para os portugueses, né? E dali tiraram tantas coisas para eles, né? Para esses portugueses, de onde eles tanto exploraram, né? E também que ajudaram a construir aquelas mais de 20 igrejas de Ouro Preto. O Sérgio Pererê, que é descendente, né, desses escravizados, descendente bem direto, ele já fez até aquele teste lá que a mídia faz, né, de DNA, não sei o quê. O Pererê fez um show lá dentro de uma das igrejas, né, e do disco dele, em alguns momentos, fala dessas temáticas ancestrais aí, afro-brasileiras, espiritualizadas, né, e aí uma católica fervorosa lá da cidade, né, fez um vídeo depois condenando aquele show, né? Achando um absurdo, dizendo que ele blasfemou ali contra aquelas, né? Contra aquelas, tudo aquilo que o catolicismo ali ele não podia estar na igreja, né? Como se o Sérgio não podia fazer aquilo dentro da igreja, né? Que ele está ali blasfemando. E é um absurdo, né? Porque ele tem todo o direito de estar dentro da igreja fazendo show como qualquer outro, né? Ele não estava ali celebrando uma missa, ele não estava fazendo nada religioso, era um show musical que ele foi convidado, era uma atividade cultural, né? E ele não estava fazendo uma celebração candomblessista dentro da igreja, né? Não era nada disso, né? Nem sei que religião ele é, que religião ele segue, ele estava cantando a música dele. Então, mais uma vez, né? Uma perseguição racista, claramente racista, né? Dessa moça. Ela fez um grande discurso, um vídeo muito divulgado, né, e faz lá a campanha de ódio dela, né? Então é um absurdo que esses orixás, né, permaneçam sendo, né, tão perseguidos assim, e que a religião de matriz africana seja assim tão perseguida, né? Exu é só isso aí, né? É só isso entre aspas, né? Mas são essas pessoas que, né, pregam tanto isso, né? Eu não sei se a gente tem algum comentário sobre religiosidade antes de eu passar para as cotas. Vou ver aqui se alguém tem. Estou vendo que a Elaine está comentando algumas coisas aqui. Leila, você quer ler? Não, acho que a gente pode prosseguir. Você perguntou se eu gostaria de ler? Alguma coisa do chat que eu acho que a Elaine está comentando aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, a gente continua esse ler do final. É um texto longo, eu vou ler aqui. Ou também eu posso ler também para todo mundo ouvir, né? Vamos lá. Então, a Elaine entrou com o texto seguinte. Aline, ótimas explanações. Quando falou bem no início sobre o espaço de fala, é muito necessário que nós negros fomos condicionados no contexto histórico a não falar. Tudo nosso é ruim. O espaço de fala para as pessoas negras ainda é muitas vezes tratado de forma superficial ou oportunista, onde se diz da voz, mas se mantém o controle do discurso das narrativas. Ser antirracista é adotar uma postura ativa, constante, sincera de combate às opressões, com escuta genuína, redistribuição de poder e valorização do protagonismo negro, sem censura ou suavização. É essencial apoiar e defender quem está na linha de frente da luta antirracista
escutando sem invalidar, questionando privilégios, acolhendo o incômodo como parte necessária do processo. Relatos de racismo ignorado por pessoas que se dizem antirracistas são frequentes e expõem a urgência de alianças reais que não sejam motivadas por conveniência, vaidade ou interesses midiáticos. Pode prosseguir como sugestão do Lelo. Relatos de racismo ignorado por pessoas que se dizem Obrigada, Elaine, pelas palavras, tá? Concordo plenamente com você, né? Nesse encontro que eu falei com o Lázaro, ele mesmo disse, né? É a hora da gente saber o protagonismo, né? E acho que é muito isso mesmo, né? Falo isso muito com meus alunos também, né? E a gente segue na luta juntos, né? Com lugares de fala diferentes, né? Passando, infelizmente, ainda, né, por momentos diferentes, mas com os mesmos interesses, né? De que essa sociedade enxergue isso a tempo, né? Nessa utopia aí de que a gente um dia vai conseguir chegar lá, melhorar tudo isso, né? Então, como eu disse, estamos longe, por isso que a gente está aqui hoje, inclusive. Então, vou passar para as cotas, né? Que são, inclusive, um jeito, né, de uma reparação histórica. E aí temos boas notícias também, né? Nem tudo está perdido. Essa parte das cotas, gente, ela está no capítulo do episódio Colono Preto, né? E em outros também, mas nesse está bastante. E o capítulo evidencia como, mesmo antes da abolição, havia uma significativa população negra, já estava livre, né? O pessoal já estava livre, mesmo antes da abolição, a gente sabe disso, que foi mesmo a tal da Princesa Isabel, né? Lá, a assinatura da lei e tal, já foi uma coisa assim bem, né? Simbólica e criada, né? Uma narrativa para que ela fosse, né? A coisa da princesinha ali, porque já havia muita gente livre, seja pelas leis, né? Que vieram antes do sexagenário, né? Do ventre livre, ou seja, pelas conquistas mesmo dos próprios, né, escravizados que compraram suas alforrias, né, que ganharam de outros jeitos, que, enfim, né, conquistaram isso a duras penas. Em 1872, 3 em cada 4 pessoas negras do país já eram livres, olha, contrariando a narrativa que associa a totalidade da população negra ao cativeiro. Então, já era um Brasil, né, de muitos pretos, né, que não estavam escravizados mais, né? Mesmo assim, essas pessoas enfrentavam barreiras estruturais. Então, a gente já via, né, o que seria a origem do que a gente tem hoje. Casos como o de Isabel, o Tiago conta esse caso, né, lá de 1760, que é uma mãe negra que tinha, né, um marido branco, então por isso ela tinha filhos pardos, né, mestiços ali entre ela e o marido. Esses filhos estudavam, o marido morreu, e ela quer continuar pagando a escola para os filhos, né? Mas o juiz não deixa, porque ela é uma mulher negra, não pode, né, garantir, ela não pode manter os filhos na escola com o dinheiro dela, né? Olha só a dificuldade que isso era, né? E, então, esses casos, como o da Isabel, eles ilustram a interdição histórica da ascensão social negra. Repito, né? É esse país que a gente tem que tantos negros e tantos negros, né, no Brasil e tantos poucos negros, né, no poder, né, em lugares de poder. E hoje, né, como a gente está? Ainda hoje, pessoas negras são subrepresentadas, né, em espaços de poder e prestígio, como eu disse agora. Dados do IBGE mostram que negros são a maioria fora do ensino superior e recebem, em média, menos da metade do rendimento de pessoas brancas. Gente, isso é inadmissível, né? O censo de 2022, esse último que eu acabei de comentar quanto à religiosidade, né, mostra que a parcela de pretos e pardos com ensino superior quintuplicou, isso é uma ótima notícia, né, nesses 22 anos, mas segue metade da de brancos. Aí vem a má notícia, né? Olha só, gente, como que estava tão ruim, né? Mesmo quintuplicando depois das cotas, né? Isso é fruto das cotas raciais, mesmo quintuplicando, vou repetir, né?
ainda segue metade dos brancos, a parcela de pretos e pardos no ensino superior, né? De modo geral, o nível de instrução e frequência escolar avançaram no Brasil desde 2000, segundo esse censo de 2022. No entanto, as desigualdades regionais de raça permanecem. Tá? Aí coloquei uma reportagem do G1, que vocês falaram assim, mas a reportagem é lá do, sei lá, do Guelé 10, que é uma página, né, de jornalistas negros, pesquisadores negros. Não, né, coloquei do G1, da Globo, né, para vocês verem que lá de 26 de fevereiro, que é quando saiu essa pesquisa sobre a questão da educação, né, associada ao último censo, né. Então, esse mito do mérito, meritocracia, né, esse privilégio aí do colono europeu, ele é um obstáculo que a gente ainda tem, né. Esse capítulo, então, do livro, ele desmascara a romantização da vinda dos europeus pobres após a abolição, como mão de obra qualificada, né? Essa coisa de que os italianos vieram porque eles vieram mão de obra qualificada, né? Os negros que estavam aqui não sabiam fazer o que os italianos sabiam, então por isso que eles vieram. Mentira, né? Era aquilo que eu falei lá do quadro da redenção de Kant, né? Era a política do branqueamento, que foi uma estratégia deliberada de exclusão da população negra do mercado de trabalho livre, né? E aí associaram o europeu à ideia de progresso. Que bom, né? Eles são pobres, são trabalhadores, né? Vieram aqui lutar por uma vida melhor, né? Uma promessa num outro país de uma vida melhor, né? E o negro era associado à preguiça ou à incapacidade, né? Aline, mas hoje mudou, gente. Vocês já viram muita gente pedir cidadania europeia, né? Falar, eu vou lá pedir meu passaporte italiano, porque né, minha bisavó, tataravó veio da Itália para trabalhar aqui, quando, né, a mão de obra qualificada foi exigida. E a gente sabe de onde vêm, né, os nossos ascendentes africanos, né? Tudo foi apagado, né? Então, até isso, né, é respeitado, né? A ascendência italiana, a ascendência europeia, portuguesa, será? A gente pede também, né, passaporte português, cidadania portuguesa, cidadania italiana, a cidadania indígena, né, que é a nossa ascendência indígena e a nossa ascendência africana, a gente não sabe, né, nada ou quase nada, né? Eu tento perguntar à minha avó, né, quem é a tal da minha sei lá qual, avô, né? Que com certeza foi escravizada, e a outra que foi indígena, e ela não sabe me dizer, né? Eu pergunto na roça, os mais velhos, né? Esse apagamento, né? Essa deliberada exclusão da história mesmo das pessoas, né? Da nossa própria história, a gente não consegue reconstruir. Já do lado branco da minha família, quando eu pergunto dos portugueses, meu primo já conseguiu pesquisar, já achou brasão da família, já não sei o quê. Né? Então, a gente tem esse apagamento deliberado, como o Tiago fala no Projeto Querino mesmo. Né? Isso ressoa no discurso contemporâneo, claro, que questiona as cotas raciais, como se todos tivessem começado do mesmo ponto na corrida por oportunidades. Claro que não, né? Como aponta Tiago Rogério, havia uma cota informal de quase 100% para brancos nas universidades até bem pouco tempo. Né? Eu nem peguei de novo aquela foto que eu usei ano passado no curso da Lélia Gonzalez, né? Que era aquela foto já conhecida da foto dos garis, né? Lá no Rio de Janeiro, que é a maioria negra, e a foto da formatura de medicina, uns anos atrás, que hoje já está empretecida, né? De brancos, né? Majoritariamente brancos. Eu já fui a algumas formaturas de medicina, algumas não, duas, e aí sempre, né, maioria branca mesmo, né? Com as cotas, isso muda. Então, antes as cotas já existiam, eram 100% brancos nas universidades, principalmente nesses cursos, né? E agora isso mudou, né? As cotas raciais, elas vêm como política de justiça, não é privilégio. Porque muita gente fala assim, mas fulaninho, né, tem o privilégio de ter cota, meu filho, tadinho, né, estuda lá na escola tal, particular, santa não sei o quê, não tem, né, não, ao contrário, seu filho, né, o seu filho vem né, de uma linhagem, né, que sempre teve o privilégio, e agora é a hora de reparar historicamente, né. Mas é difícil abrir mão de privilégio, por isso que a branquitude tem essa dificuldade mesmo, né? Para nós é muito difícil abrir mão. A partir da decisão do STF em 2012,
Então, a gente tem aí, desde 2012, oficialmente, né, afirmando a constitucionalidade das cotas, que era uma coisa que afirmavam muito, né? A primeira universidade a aderir às cotas foi a Estadual do Rio, a UERJ, né? No mesmo ano, um mês depois, a Estadual da Bahia também aderiu, e no ano seguinte, a UNB de Brasília também aderiu, né? As cotas sociais para o ingresso na universidade. E aí, nossa, foi um bafafá na época, né, gente? Não sei se você se lembra, com a idade de vocês que estão aí, foi aquela coisa, né? Nossa, que absurdo, como que pode, né? Mas isso é privilégio para essas pessoas, vai acabar com o ensino superior no Brasil, né? A pessoa vai entrar sem ter o mínimo que sabe, não vai ficar, vai cair a qualidade dos cursos, né? Ninguém mais vai fazer curso superior no Brasil, porque agora ninguém mais vai entrar, né? E ficou um monte de coisa, né? Racista, né? Hoje a gente sabe que são comentários racistas mesmo, dessa dificuldade de abrir mão de privilégios, né? De quem sempre esteve lá, né? Que não quer perder essa boquinha, né? Pessoas que podem pagar uma faculdade particular, inclusive, mas que sempre estiveram nas universidades federais, que sempre foi o contrário, né? Universidades federais cheia de gente que não precisava pagar, e as particulares cheias de gente trabalhando para poder pagar quando não podia pagar, ou se endividando, né? Com crédito educativo, com os fiéis da vida aí, né? Então, essas três universidades foram provando ao longo do tempo, né, que as cotas eram uma boa saída mesmo. E aí houve, né, quem dissesse que era inconstitucional, mas o STF em 2012 disse que não, e a partir disso, todas as universidades, né, inseriram as cotas sociais e raciais, né, nos seus processos seletivos, né? Então, na verdade, o livro demonstra que essa política é uma forma de reparar os efeitos estruturais históricos do racismo, como o legado do racismo científico, da negação da escolarização e da exclusão econômica, né? Quantos anos, né, foi preciso para a gente conseguir começar a reparar, né, aquilo que essas pessoas que a gente viu ali, né, como a Chiquinha Gonzaga, como Manuel Querino, que dá nome a esse podcast, né, como outros e outros, a Maria Firmina dos Reis, por exemplo, que foi uma escritora, né, a primeira mulher a publicar um romance no Brasil, uma mulher negra, que estudou, ninguém na época dela estudava, nenhuma mulher, quanto mais a mulher negra estudava, ela pôde estudar, ela que fura, como eu disse, a bolha do racismo, né, da escravidão até na época, se torna professora, funda uma escola, né, ela consegue. Ah, se ela consegue, todo mundo consegue? Não, né? De jeito nenhum, né? Isso é meritocracia, não acontece, não existe mesmo, né? Então, essa política foi institucionalizada, né? Em 2023, ela foi atualizada, incluiu quilombolas, né? E aprimorou o critério de autodeclaração, que é o que mostra o esforço contínuo por equidade, né? Essa coisa do quilombolas tem um documento, né, que afirma e tal, é bem interessante. Contudo, ainda há resistência social baseada em argumentos falsos, como de que as cotas não beneficiam os mais pobres, e isso é mentira, porque, para quem não sabe, as cotas são primeiramente sociais, né? Então, os brancos pobres também são contemplados. Aí, dentro das cotas sociais, é que a gente tem as raciais, né? Então, por exemplo, lá no meu instituto, né, no IFMG, no Instituto Federal, onde eu trabalho, né, que no sul de Minas tem também o nosso, né, o irmãozinho aí, a gente tem, no sul de Minas é a mesma coisa, são 50% das vagas nossas são para as cotas, né? Dentro desses 50% é que nós temos uma fatia para as cotas raciais. Esses 50% são todos para quem vem de escola pública, né? Então, os nossos alunos vêm de escola pública, tanto para o ensino integrado técnico, né, no ensino médio, que é um ensino já considerado de qualidade, né? Ah, os meninos querem estudar numa escola federal, no ensino médio, e tanto também para o ensino superior, que a gente tem também, né? E aí o aluno vem, então, de escola pública, para começar. Ele tem que vir de escola pública, então a cota já é social. Depois, dentro desse, é que tem uma fatia para os pretos e pardos, né? Indígenas e quilombolas também. E faz sentido, então, a meritocracia, né? Voltando a essa história que eu acabei de falar, né? Aí eu já citei a Maria Firmina. Maria Firmina, Luiz Gama, né? Eu volto nele. Manuel Quirino, que a gente falou. O Luiz Gama é um poeta, né? Que seria, aí tô falando seria porque Um Defeito de Cor, volto, olha como é que esse livro é bom. Um Defeito de Cor é a história fictícia, mas, né, histórica, um romance histórico, quer dizer, né, um romance que tem um fundo histórico, mas que tem
que é ficcional, né, mas a partir de uma pesquisa muito bem feita pela Ana Maria Gonçalves, sobre a Luísa Marim, né, que é uma heroína negra, né? E a Luísa seria mãe do Luiz Gama, né? O Luiz Gama, ele foi um menino que nasceu também de um pai branco com uma escrava, né, da época, e lá no século XIX, e ele foi vendido pelo próprio pai, gente. Ele nasce livre e ele é vendido pelo próprio pai. Então a mãe se perde, ele perde da mãe, porque o pai vende, claro, escondido da mãe, né, da mãe africana. E essa mãe perde o seu filho. Então, Luiz Gama, depois ele consegue, né, se aporrear e tal, e ele vai conseguir estudar, ele vai se fazer direito, né, e vai dedicar a sua vida de advogado para libertar os seus irmãos negros, né? E ele ia lá nos tribunais, pegava ali os sexagenários que deviam estar livres, né? E não estavam porque ninguém sabia deles, o dono não falava com eles. Então ele defendia essas pessoas. Tem um filme, né, sobre o Gama, que é bem legal, tá, tinha no Globoplay, deve estar lá ainda, que conta essa história magnífica dele. E ele sempre soube dessa mãe, né, que ele não lembrava mais, que ele era pequeno quando ele foi vendido pelo pai, ele separou dela, e ele sempre falava dela nos poemas dele, né? Luiz Gama é uma ótima figura. Olha, poucos exemplos que temos, né? Então, isso não é, a gente não pode usá-los como regra, né? O Juliano Moreira, que é o psiquiatra negro, né, que mudou a psiquiatria no Brasil. A Carolina Maria de Jesus, que só pôde estudar 2 anos incompletos, né, onde ela morava, e mesmo assim, porque uma mulher branca, patroa da mãe dela, fez uma boa ação. Então, era sempre assim, né? E é muito pouco, né? Muito pouco se a gente não tivesse as cotas mesmo. Então, essa charge, não é uma charge nesse desenho, né? Essa charge aí, ela é muito usada e eu acho ela excelente para explicar, né? A gente tem sempre que voltar nela, né? O pessoal fala assim, ah, mas é igual, tem que ser igual para todo mundo, né? O negro tem que fazer faz a mesma prova, né, do Enem que o branco, né? Então, na hora de entrar na universidade, ele tem que entrar, concorrer com o branco do mesmo jeito, né? Tem que ser igualdade, mas igualdade não significa justiça, né? Igualdade e equidade são diferentes. Então, nessa charge, de um lado a gente tem aí, né, os meninos, o mais baixinho, eu dou a mesma coisa para eles, a mesma prova, né, o mesmo caixote, né, o mesmo Enem, só que um é menor do que o outro, né? E aí o pequenininho não consegue ver o jogo. O do meio vê mais ou menos, né? Tem que dar uma levantadinha. O altão vê tudo. É justo? Não, não é justo, né? Eu preciso aumentar o caixote do baixinho, né? Para que ele consiga ver, do pequenininho, para que ele consiga ver o jogo melhor. Então, é isso que a cota faz. Ela impulsiona, ela dá a oportunidade. Lá dentro da universidade, aquele aluno vai ter que fazer a parte dele, né? Muita gente achava que eles não iam fazer, e a gente vê o contrário, né? Eu tenho muitos alunos cotistas, não, nem sei quem eles são, mas, né, porque eles estão lá no meio dos outros, e não tem diferença, né? A eles são dados depois que eles entram, né? E até um problema, às vezes, no caso da universidade, no caso do instituto, eu acho que menos, mas no caso das universidades, porque, por exemplo, falei de medicina, né? E medicina é um curso caro, mesmo, né, para fazer, para cursar, né? Para entrar e depois para cursar. E a gente sabe, por exemplo, que muita gente não consegue, às vezes, se manter no curso porque entra pelas cotas, né? Se mantém em termos de conhecimento, consegue, estuda, corre atrás, mas às vezes não consegue se manter por causa da questão financeira, né? E não dá para fazer medicina noturno, né, gente? Trabalhando de dia e fazer medicina à noite, isso não existe, né? Medicina é um curso que exige dedicação exclusiva, que não dá para trabalhar, e quais são as famílias negras que podem, né, deixar que seus filhos façam isso? Isso, infelizmente, no Brasil também é outra questão, né? Então, além da política de entrada, também já existem políticas de permanência, né? Bolsas de permanência, né? Outras questões, né? Eu só pude estudar, fazer curso superior na época, porque meu pai estava desempregado e tudo, porque eu tive alojamento, né, alimentação no bandejão, né, não tinha cotas na minha época. Hoje eu pegaria talvez as cotas, né, sociais, né, claro que raciais não, mas sociais, né, e
Isso ajuda muito as políticas de estudantis, né? Elas ajudam muito a gente, né? Porque a gente que vem de família mais pobre, né? E quem vem, claro, né? Das questões raciais nem se fala, né? Então, relatório aí de órgão do governo, peguei outra manchete para vocês, comprova a qualidade e inclusão pela lei de cotas. Então, aí, né, desmitificando essa falácia de que cai a qualidade com a inserção dos estudantes negros, né? Segundo a Folha de São Paulo, né, os ingressantes no ensino superior de baixa renda, que tem aí 1,5 salário mínimo, né? Essa é a condição, né, gente, da cota social, ter 1,5 de salário mínimo por pessoa, cada pessoa da família, né, ter a renda de um salário mínimo e meio. Passaram de 50% em 2011 para 70% em 2019 nas instituições federais. Então, os ingressantes, né, dessa faixa de renda subiram, né? Na subdivisão que consta as cotas raciais, a porcentagem chegou a 51%. Ao avaliar o desempenho, o relatório aponta que os cotistas ingressam com notas do Enem de 2 a 8% inferiores, mas que isso não afeta os resultados, pois o desempenho ao longo do curso é similar. Então, mesmo que eles entrem com uma nota um pouco mais baixa, né, 2 a 8% mais baixa, eles desempenham, né, bem, né, eles têm um bom desempenho lá dentro. Além disso, a nota do ENAD, né, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que a gente faz no final do curso superior, aplicada aos estudantes recém-formados, é próxima ou superior pelos cotistas. Então, falácia, né? Tanto que as políticas de cotas continuam, né? Se tivesse acabado, se tivesse diminuído a qualidade dos cursos e tal, a gente teria cotas mais, né? Pelo contrário. Antes de falar só dos artistas, queria contar para vocês como que funciona. De repente, né, muita gente não conhece, tem essa curiosidade de saber, porque às vezes pela mídia dá uma deturpada, né? A gente lê só a manchete ali, ou conversa, o pessoal, né, deturpa um pouco. A política de identificação, gente, ela é muito séria, sabe? Eu faço parte, como eu falei para vocês, da banca, e a gente primeiro passa por um curso, né, que é muito sério também, é um curso online, mas é ao vivo, né? Aqui no IFMG é com professores do próprio IFMG, professores negros, né, de história, de sociologia, de várias áreas, filosofia, e eles nos dão esse curso, dão curso, inclusive, esse mesmo curso para outras instituições, e esses cursos são online, mas são ao vivo, né, síncronos, e a gente tem que passar por esse curso para fazer parte da banca, e tem que se atualizar, né, não pode fazer o curso e nunca mais fazer nada, né, esse ano mesmo eu tive que refazer o curso depois de 2, 3 anos de banca, me atualizar ali num curso de reciclagem, né. Nesse curso, né, os palestrantes negros todos, né, falam sobre as várias questões, né, isso tudo que a gente está falando aqui hoje, né, todas as questões do racismo estrutural, as questões políticas, educação, enfim, e a gente discute muito, né, faz ali alguns trabalhos e tal, e então tem uma formação para essa banca, né, o governo exige isso, né, que exige isso. E depois a gente vai formar as bancas, né? Então a instituição ela tem vários servidores, né? Nem sempre são só professores, pode ser gente da secretaria, gente da biblioteca, né? Pode ser de qualquer área da universidade ou do Instituto Federal. E depois as bancas são formadas por pessoas diferentes. Então, assim, não pode ter uma banca, por exemplo, só de homens, nem pode ter uma banca só de mulheres, também não pode ter uma banca só de pessoas negras, não pode ter uma banca só de pessoas brancas também. Sempre um número ímpar, né? O ideal são 5 pessoas na banca, às vezes uma instituição menor tem 3, né? Um número ímpar para desempatar, para não poder empatar. E lá no IFMG a gente usa 5, né? E tem essa variedade. Então tem ali sempre tem uma mulher branca, tem um homem branco, homem preto, né? Tem uma variedade ali, tem que ter essa preocupação, né? E aí a gente recebe, né, os alunos, no caso do ensino integrado nosso aqui, como os meninos entram para o primeiro ano do ensino médio, né, como é no IF Sul de Minas também, de Três Corações, de Carmo de Minas, de Machado, de Muzambinho, de Confidentes, né, etc. Pouso Alegre, a gente recebe os meninos acompanhados dos pais, né, porque eles são menores de idade, eles estão ali com 14, 15 anos, né, então os pais vêm junto, e no caso superior, né, são maiores de idade, eles vêm sozinhos, né. E aí eles sentam ali, entram juntos na sala e
assim, de 5 em 5, mais ou menos, né? Assim, a gente junta uma turminha, eles sentam, a gente conversa com eles, explica a questão da política, né, e tudo, de como vai ser o resultado, né, essas questões informacionais, e depois, individualmente, eles são vistos, né? Parece cruel, né, porque é muito chato mesmo, né? Essa parte da heteroidentificação, essa coisa de a gente avaliar ali se a pessoa... Vou até interromper aqui, né, para vocês me verem, né? Da pessoa... É, da gente ficar ali avaliando, né, se a pessoa quanto ela é preta, né, me incomoda muito. Eu, por exemplo, evitei muito tempo fazer parte da banca, eu não me sentia, assim, confortável mesmo, né, e até que um dia uma colega, né, inclusive dessas que lidera, que dá o curso, né, e tudo, que trabalha na reitoria, ela me falou: Aline, gostaríamos muito que você participasse, faz o curso, entra para a banca. Falei, mas Mônica, mas eu acho muito ruim, né? Parece um tribunal, assim, uma coisa. Ela falou, não, pelo contrário, é um direito adquirido, né? E ela tinha razão, né? Ela falou assim, e a gente prefere que tenha gente como, pessoas como você, que já tem, né, um letramento racial, né, por causa da sua pesquisa, por causa da sua, né, da sua já pesquisa sobre educação antirracista, né? Do que pessoas que às vezes não têm nada a ver com isso, né? E então ela me convenceu e eu entrei. Não é confortável mesmo, né? É chato. E era melhor que não existisse, porque a gente tá ali simplesmente pelo fato de que, por muito tempo, foi a autodeclaração. Então, a pessoa pegava o formulário e estava lá, branco, preto, pardo, né? E ela marcava o que ela queria. Se ela marcasse preto e pardo, ela passava, né? Só que vocês acompanharam aí na mídia o que aconteceu, né? Muita gente branca se passando por gente preta e parda. Então começaram a forjar, né? E a fraudar as cotas. É isso que aconteceu, né? E isso é muito grave, né? Como se eu, a Aline, branca, como vocês estão vendo, fosse lá e dissesse, tá, por isso, por aquilo que eu falei, né? Porque minha avó é negra, meu pai é pardo, meu irmão é pardo, então eu posso, né? E não posso, não é essa a justificativa. A questão das cotas raciais, eu posso até, ter até gente que às vezes entra com recurso e tudo, com essa justificativa, sabe? A pessoa às vezes se identifica. Pode ser, por exemplo, a pessoa de pele mais clara, né? E com o cabelo um pouco encaracolado, assim, né? E ela acha que ela é parda. E ela até se identifica, às vezes ela realmente vem de família que os irmãos são pretos, não sei, enfim. E já tem pessoas que eu conheço que já ficaram revoltadas, assim. Mas ela é lida socialmente como branca, né? Porque tem isso, né, gente? É o mais difícil da banca, é isso, é a gente saber se aquela pessoa, se ela sofre racismo. É isso, né? É diferente, eu posso me autodeclarar, eu não posso, né? Mas assim, a pessoa pode se autodeclarar negra, né? Se é uma identidade dela, se ela, né, sempre usou o cabelo daquele jeito, né? Ela, enfim. Mas se ela socialmente é lida como branca, não adianta ela ir para a banca de identificação, que ela não vai passar, né? Porque o que a gente está avaliando ali não é a identificação, né, ancestral, ou cultural, ou familiar, né? O que a gente não adianta tirar ali um DNA e dizer, olha, minha porcentagem de negro, ó, do meu sangue é tanto, né? Olha aqui, ó, é mais de 50%, né? Não adianta. Se você é lido como branco socialmente, né? Porque as cotas justamente é para dar aquele caixotinho ali do menino, né? É para que a pessoa que mesmo formada, por exemplo, né, ela teria dificuldade de conseguir um emprego porque ela é negra, e a gente sabe que isso acontece, né? A Amanda contou aqui semana passada, quantas vezes ela tem que dizer na portaria que ela é professora da universidade, e não que ela é faxineira, estudante, secretária, outra coisa. Não que isso seja menor, né? Mas porque as pessoas não a leem como professora. Nunca me perguntaram isso. Ninguém nunca me confundiu com a faxineira, né? Na escola, nem já me confundiram com a aluna quando eu era novinha, quando eu comecei, mas é outra história, né? Me confundir com faxineira, nunca me confundiram, né? Ninguém nunca me parou no supermercado para revistar minha bolsa, nenhum segurança nunca me seguiu, né? Se eu vou ao estádio, se eu passo por uma blitz, né? Não, ao contrário dos meus amigos negros, né?
Então, essa é a diferença. É isso que as pessoas têm que entender. Então, a gente está no processo ainda de letramento dessas pessoas. Então, a gente ainda tem pessoas que chegam lá, né, sem letramento racial algum, né, que acham que por ter o cabelo um pouquinho crespinho, né, até raspa às vezes, né, ou chega lá e amassa bastante quando tem um pouquinho de cabelo, para dizer que é negro, para conseguir esse privilégio da cota, né? Acha que é o privilégio, né, da cota, e não é, né? Então é muito difícil mesmo a banca, né? A gente fica, o mais difícil para nós são os pardos, né? Que é essa coisa do moreno brasileiro, né? Que é muito difícil para nós mesmo. E também muda, né? Um dos professores do curso falou isso há pouco tempo nesse curso de reciclagem, né? O branco aqui em Minas Gerais, o preto aqui em Minas Gerais, desculpa, é o mesmo lá no Rio Grande do Sul, né? É um pouco diferente. Na Bahia, né, o pardo ele pode até ser mais branco do que aqui em Minas para nós, né? Então tem várias questões, tem que ser uma coisa muito, né? É muito delicada, é muito difícil mesmo para nós. Então, quando sai na mídia aquele menino lá, que na USP, que foi rejeitado na banca, e a gente olha para ele e fala, gente, como esse menino é preto, né? Ele é pardo, né? Talvez ali, ainda mais quando faz banca virtual, né? Porque vocês veem aqui, muda um pouco o rosto da gente, tem essa iluminação tá ruim, minha câmera não tá legal, né? Fica mais complicado. A gente faz questão aqui no IFMG de fazer banca presencial, né? A não ser quando é banca de professor, que às vezes a pessoa está em outro estado, né? E a gente até faz, mas banca de concurso de professor, banca de concurso de alunos, né? De seleção, a gente faz só presencial. Mas é muito difícil, a gente sofre quando tem que indeferir, né? A gente sofre bastante, a gente pensa, discute, dá polêmica, fica 3-2, né? Quase sempre. E é raro, né? Acontece pouco, são poucos indeferimentos, mas ainda acontece. Então, só para vocês saberem que a gente leva muito a sério, né? Que não é uma coisa assim deliberada, de dizer, né? Esse é preto, esse é branco, esse é, né? Unidunité, de jeito nenhum, né? São olhados os traços mesmo, né? Das pessoas, nariz. É, é frio, né? Parece muito cruel, isso tudo não é legal, mas teve que acontecer por causa das fraudes, né? Isso que é o mais triste. Então, eu sempre, quando os meninos estão muito nervosos, né, lá na banca, eu falo, gente, calma, isso aqui é um direito de vocês, né? Que a maioria é preta mesmo, então, isso aqui é um direito de vocês. Isso é para vocês estarem aqui, vocês estão aqui porque alguns brancos vieram dizer que são negros, né? Então, vocês estão aqui por um direito de vocês, né? E que assim seja, né? Infelizmente ou felizmente. Bom, vamos continuar aqui. Se alguém tiver alguma coisa para falar. Então, passando essa parte boa da arte de novo, como os artistas negros têm abordado as cotas, né? Coloquei aqui uma música que é muito conhecida, todo mundo vai falar de cota, fala dela, mas não dá para fugir também. Está citada no podcast, que é a música da Bia Ferreira, Cota Não é Esmola. Eu vou só ler a letra, né? Não vou passar a música, mas ela diz assim: existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela para você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito, a gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre para ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho, vai para a escola a pé, não tem dinheiro para o busão. Sua mãe usou mais cedo para correr, sua mãe usou mais cedo para correr comprar o pão. E já que ela está cansada, quer carona no busão. Mas como é preto e pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já está cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou, não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já já dá uma hora. Espera mais um pouco, entra na segunda aula. E vê se não se atrasa de novo, a diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo. E ela não vai dormir, devagarinho vai aprendendo. Que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe o professor e diz, então não vai ter pão.
E os amigos que riam dela todo dia riem mais e humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. No Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando, ela foi crescendo. Agora, lá na rua, ela é a preta do sovaco fedorento, que alisa o cabelo para se sentir aceita. Mas não adianta nada, todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, apostila, ainda tem vestibular. E a boca seca, seca, nem um cuspe. Seca, seca, nem um cuspe. Vai pagar a faculdade porque preto e pobre não vai para a USP. Foi o que disse a professora, que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o din-din da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 apartamentos no centro da cidade. Experimenta nascer preto ou pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim para encobrir o seu racismo. Que coisa, né? A música diz muita, muita coisa. Então, essa fala dela, né, de que cota é esmola, ela diz, não vou aceitar, né? Experimenta ser preto, né? Ela diz, olha aí tudo que eu passo, olha toda a minha vida, olha como minha mãe trabalha, olha como eu trabalho, olha todas as portas que se fecham para mim, desde a porta do ônibus, a porta da escola, a porta da sala de aula, né? Tanta humilhação dos colegas, né? Eu tenho que alisar meu cabelo, mas tudo se ajeita, né? Tem vestibular depois, e aí eu não posso pagar a faculdade, vai me dizer que isso é esmola? Né? Toda essa minha vida que eu tenho comparado com os meus colegas, isso é esmola? Não, né? E não é vitimismo também, não, né? Não vem, não, que isso é racismo, isso é uma história, toda essa história aí, né, que me propiciou, né, essa vida que eu não mereço. Então, a cota não é esmola, mesmo, né? A Bia tem toda razão. Muito claramente ela diz na música. E na literatura, eu trouxe para vocês primeiro na prosa 2 romances recentes, contemporâneos, que falam que tem personagens cotistas, personagens protagonistas cotistas. O primeiro deles é De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório, que muita gente conhece pelo livro O Avesso da Pele, né, que foi bastante famoso, infelizmente, porque foi censurado, né, e vencedor do Prêmio Jabuti, aí sim, infelizmente, né, do maior prêmio da literatura brasileira. O Jefferson é autor de vários livros, todos bons, não tem erro. O meu preferido é O Beijo na Parede, tem o Estela Sem Deus também, e tem o Avesso da Pele, que é o mais famosão, né? Minhas alunas estão até lendo agora. É a história uma carta de um filho para o pai, muito bonito, o Avesso da Pele. É um livro excelente para letramento racial. Os adolescentes gostam muito, está no PNLD, né? Por isso que houve essa confusão de censura. Lá na escola a gente escolheu, então nós temos lá um para cada aluno. Isso é muito legal também, né? A gente saber que é possível escolher ali um livro literário para cada aluno. Fico muito feliz. Além dele, Torto Arado, também eu tenho lá um para cada aluno, no ensino médio, né? Que eu trabalho. E esse é o mais recente do Jefferson. Jefferson Tenório é do Sul, né? De Porto Alegre. E ele conta a história de um o protagonista, ele é um cotista do primeiro ano de cotas, de 2012, né? Do primeiro ano depois da constitucionalidade, né? Por isso que fez 10 anos ali em 22. E aí esse menino, ele passa muito, ele tem essa vida parecida com essa voz aí, com esse eu lírico aí da música da Bia, né? É um rapaz que mora na favela, que mora com a tia e com a mãe, ele é órfão, né? Ele mora com a tia e com a avó. A avó é doente, é acamada, ele tem que ajudar a tia a cuidar dela, a tia trabalha no hospital, acho que é enfermeira, técnica de enfermagem, e ele tem que ajudar a cuidar da avó, e ele passa por cotas, né, na universidade, vai viver, chegar, é muito interessante, porque o Jefferson, ele esqueci o nome da palavra, ele mostra com complexidade como que a vida do negro na entrada, no início das cotas, né? Porque chega lá é tudo branco, né, gente? Então, os primeiros que passaram nas cotas, eles vão abrir ali umas portas, né? E vão enfrentar uma realidade que os brancos não estavam com a qual os brancos estavam acostumados, né? Então, eles vão ser os estrangeiros ali no início.
e não é fácil, né? Vão ser olhados de um jeito feio, né? Tem toda essa dificuldade. Todos os professores não estão acostumados, estão cheios daqueles preconceitos que a gente falou ali, né? De que, esses caras vêm aí, né? Passaram com pouca nota, não sei o quê, olham torto para eles, né? Então, ele vai viver tudo isso. Vai arranjar uma namorada branca, isso vai ser interessante, essa interracialidade, que é uma namorada de classe média, que tem as coisas que ele não tem, mora em outro bairro, mora num bairro de classe média, né? Mora no asfalto. Então, bem interessante, tá? De onde eles vêm, fica a dica para vocês. E o segundo é da Andressa Marques, que é uma romancista negra, é o primeiro romance dela, pela editora Nós, né? O do Jefferson, pela editora Companhia das Letras, é A Construção, que é uma história, aí já é uma protagonista mulher, né? Uma moça, uma jovem que passa no vestibular da UNB, né? Também lá no início das cotas raciais. Ela não é a primeira, como é a protagonista do Jefferson, mas é no início. E eu disse para vocês, né, que a UNB também foi uma das primeiras, foi a terceira universidade a implantar as cotas, e também coincide com essa coisa de Brasília, porque o livro se passa em Brasília, então coincide com a história de Brasília também, então é bem legal. E a protagonista, ela também vai passar por esses percalços de não ter dinheiro para almoçar, né, só poder comer no bandejão quando dá, ela custa conseguir ali o auxílio, né, vem de uma família também muito simples, muito, né, carente, e lidar com os professores que não entendem muito a vida dela, mas depois ela vai se encontrando, então é bem, bem interessante também. Também vai arrumar um namorado. Então, bem legal de ler. Todos os dois eu recomendo muito. Os dois têm resenhas lá no nosso site Literafro, tá? Se vocês quiserem, a da construção é bem recente, a gente acabou de publicar. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, né, para ver se gostam, tem resenha lá. E aqui um poema, né, ainda da literatura, um poema do Kut. O Kut é um poeta negro, né, dos precursores da literatura afro-brasileira do século XX, né, no meio do século XX, ali, de segunda metade do século XX, do movimento negro, dos cadernos negros, né, que é uma antologia de escritores negros, publicada todo ano, há mais de 20 anos, e ele fez um poema chamado Gota do que não se esgota. E diz assim, ele chama Luiz Silva, né, mas o pseudônimo dele, né, artístico, poético, é Cut. Cota é só a gota a derramar o copo. Não há mágoa do corpo, mas energia represada que agora se permite e voa em secular esforço de superar-se coisa e se fazer pessoa. Cota é só a gota, apenas nota de longa pauta a ser tocada com fino arco em mãos calosas. Cota é só a gota a explodir o espanto de se enxugar no riso a imensidão do pranto. Ela é só a gota, ruindo pela base, a torre de Narciso. É só a gota, entusiasmo na rota afirmativa que ameniza as dores da saga. Olha isso, hein, gente. A cota é só a gota que ameniza as dores da saga. Suas chagas de desigualdade amarga. Cota é só a gota, meta de quem pagou e paga desmedido preço de viver imposto e agora exige seu direito a voto na partição do bolo. É só a gota de um mar de dívidas contraídas pelos que sempre tornaram gorda a sua cota. Cota é só a gota afrouxando botas de um exército para o exercício da equidade. Cota não reforça derrota. Cota não reforça derrota. Equilibra entre ponto de partida e ponto de chegada a vitória coletiva reinventada. Ele resume tudo que eu tinha que falar, que eu falei, que eu não falei, gente. Tudo, né? Esse poema é muito, muito perfeito. A cota é a gota do que não se esgota, né? Ela só derrama no corpo a energia represada, né? Tudo que ficou ali represado. Uma das intelectuais que o Tiago cita, né? Fala que vocês não precisam né, me dar muita coisa, nos deem oportunidade, nos coloquem lá dentro, né? Ponham os negros, né? Deem a eles as oportunidades, né?
que tudo vai acontecer, como tem acontecido mesmo. Eu falo isso com as minhas alunas, né? Eu vejo a universidade hoje é outra universidade, a que eu estudei e a que tem hoje, né? Com as cotas, o instituto que eu trabalho, as salas de aula que eu dou aula, né? São salas de aulas predominantemente pretas, alguns cursos que eu dou aula, como o curso de mecânica, por exemplo, predominantemente de alunos negros, né? Por causa das cotas, né? Essa energia represada agora está voando, né? Um secular, secular mesmo, né? Esforço de superar-se coisa e fazer pessoa, né? As mãos calosas que ele cita, o entusiasmo na rota afirmativa que ameniza as dores na saga, né? É só uma gota, né, gente? O povo fica aí nessa briga toda, né? A cota é só uma gota para amenizar essas dores todas que a gente falou aqui nessas duas aulas, que o livro, que os episódios do podcast, que o livro do Tiago falam, né? Que nem é tudo, né, sobre a questão negra. É só uma gota. É só a gota de, é uma meta de quem pagou e paga um preço de viver e agora quer ser uma fatiazinha, né, do bolo. A gente está só exigindo uma fatiazinha, né? O movimento negro diz desde 95, né, quando eles começaram a exigir mais as cotas, né, mais oficialmente, né? É só a gota de um mar de dívidas, é um mar de dívidas que nós temos ainda com as pessoas negras nesse país, né? É só a gota afrouxando botas de um exército para o exercício da equidade, né? Ela equilibra, gente, olha, não reforça a derrota de ninguém, ela equilibra entre ponto de partida e ponto de chegada. É a nossa charge lá das caixotinhas, né? E a vitória tem que ser coletiva. A vitória não pode ser só de um lado, né? A vitória tem que ser coletiva, a vitória tem que ser reinventada. Perfeito, seu cut. E no cinema, minha indicação é o documentário, o filme As Placas São Invisíveis, um documentário que retrata a experiência de 5 estudantes negras na Universidade de São Paulo, de 2015, né, que foi um período de muita luta aí pelas cotas raciais, né? As cotas foram aprovadas em 2012, mas muita gente não, muitas universidades não aderiram, as universidades de São Paulo não aderiram, né? Demoraram para aderir, elas insistiam em fazer os próprios vestibulares, né? Aliás, né, no Enem, estou pensando no Enem também, né? Nem o Enem e nem as cotas, né? Demoraram para aderir. Dirigido pela Gabriele Ferreira, produzido por André Cury, o filme explora a visibilidade e invisibilidade das estudantes negras dentro de uma instituição elitizada, mostrando suas vivências e desafios de um contexto de luta social, né? Então é isso. Vou de novo interromper, voltar aqui para conversar com vocês, saber se vocês têm alguma dúvida, se querem comentar alguma coisa. É muita coisa, o que eu disse não é só uma gota, né, do que o livro, do que o podcast fala, mas tentei trazer um pouco, alguns pontos importantes para vocês. Lelo, você quer comentar? Quer? Não sei se mais alguém. Eu fiquei muito fascinado pelo que você falou a respeito da música, né? Que é uma coisa tão óbvia, porque a música está entronizada na cultura brasileira, né? Central na cultura brasileira. E o reconhecimento da contribuição afro para a identidade da música brasileira é sempre subestimado. Agora está rolando nas últimas semanas tem saído, sempre acho que às terças-feiras, sim, sempre às terças-feiras, um capítulo de uma websérie sobre o Congado aqui de Lambari. E saiu um capítulo ontem. E, e esse registro documental é muito curioso, porque existe, inclusive, o preconceito racial dos próprios negros contra as origens da música, as origens africanas da música, né? E esse documentário traz essa informação. Eu até, enfim, falei para o sexto capítulo, que vai sair na próxima semana, comentando que no ano passado, na festa do Congado aqui de Lambari, um dos ternos de Congado ou de Congada, né, varia, começou, enfim, uma evolução dele, né, que é uma cultura de cortejo, como samba de
samba de escola de samba, tocando Anunciação do Alceu Valença. Na bateria, né? Não tinha letra, mas todo mundo imediatamente reconheceu e ficou cantarolando e tal. E assim eles começaram a evolução deles, depois eles viraram para música, para bateria típica deles, né? E assim, a Anunciação que todo mundo adora e ama, salvo engano, é o Ijexá, né? A rigor, assim, o Ijexá é uma música de religiosidade afro. Não sei exatamente se é o Ijexá, mas eu já ouvi a respeito que tem Acho que é uma mais um fonte muito shot, né? Que também é. puxada, É uma leve dança. mas tem É uma mais, origem muito é mais um evidente. forrozinho, né? Não, tem um jechá no gogô, depende do arranjo que se faz, do próprio do Alceu mesmo, deve ter um Né? jexázinho mesmo. Mas eu acho Então, que a base é assim um como shot, um existem forrozinho. Ijexás na música brasileira, né? E, enfim, porque vem tudo de África, né? Vem tudo e sobretudo a música brasileira. Naquela Sim. palestra que eu mencionei do Simas, ele fala muito sobre isso, que ele fez um estudo lá com outro grande estudioso do samba, eu vou me lembrar o nome dele daqui um pouco, mostrando que tudo que se faz no Brasil vem de células angolo-congolesas, do centro da África e tal. Então, é uma bobagem, né? Não é uma bobagem, mas o preconceito a esses ritmos, né? As origens deles, ao papel que eles exercem nas religiosidades afro e tal, é uma coisa tanto ostensiva quanto também muito marcante, assim. Traduz a ostensividade do. É uma coisa ostensiva a perseguição às influências afro, né, na cultura brasileira. E eu acho que a música pega muito por aí. Por isso eu acho um capítulo muito legal do Projeto Quirino, esse do Chove Chuva, porque coloca a gente em contato com isso, né? Isso está impregnado em tudo que se diz que se chama música brasileira, vem daí. Foi muito legal a sua aula nesse sentido de chamar atenção para isso. Obrigada. É isso mesmo que você falou, a questão do Congo, né? Interessante, que igual você falou, a célula da percussão é de onde tira o funk, por exemplo. Também, né? Tá tudo É, lá. o Congo é fácil de transformar no funk, E toda vez que tem uma transformação é combatida, né? é combatido. O samba foi combatido, o machixe foi combatido, o lundum foi combatido, depois virou bossa nova, não sei o quê. Quando perde a noção de que é uma coisa da negritude, é aceito, tipo a bossa nova, né? Que vem do samba, mas é amplamente aceita, a música brasileira internacional, não sei o quê. Aí pinta o funk, todo mundo combate como se não se soubesse de onde vem isso, né? Como se Não não quer nem tivesse estado. conhecer, às vezes, né? Nem, a resistência é muita, né? Até para conhecer. Isso é muito forte. Mas também queria aproveitar o finalzinho de aula aqui, porque essa também é a última atividade da Feira Literária desse ano. E aí eu queria lembrar que esse foi um ano em que a Flavira alcançou a maturidade na questão do debate sobre o pensamento afrocentrado, né? Nesse ano, todas as programações de todas as cidades tiveram que ter ações com essa temática, né? Voltadas para isso, para o letramento racial e tal. Todas as cidades por onde a feira passou tiveram o compromisso de contratar pessoas negras para participar da programação, gerando oportunidades de trabalho e renda. A feira teve quatro não, teve pelo menos dois parceiros principais, três parceiros principais de programação, que são entidades, iniciativas, pontos de cultura de iniciativa afro, né, que é o Marfis Afro de Cambuquira, que chegou por último, mas teve um papel muito principal na feira, trazendo o pessoal do Movimento Negro Unificado. A Associação Afro-Tricordiana, que capitaneou a organização da programação em Três Corações e que mais trouxe gente de movimentos negros para participar da programação da feira, em número, né? E o Ponto de Cultura Águas Virtuosas, da Elaine, que também concentrou as programações de encerramento da feira no espaço dela, trouxe o Rogério, que é um ritmista lá de Alfenas,
que também é uma figura muito importante da luthieria e do conhecimento mesmo das tradições percussivas aqui da região. Então a feira se enfronhou muito a sério e muito respeitosamente nas culturas afros ao oferecer essa programação, sendo que isso tem várias facetas, né? O número de pessoas negras remuneradas, o número de atrações que são voltadas para o pensamento afro, como o curso de vocês, que acompanha a gente desde 2021, né? Já é uma tradição da feira, foi uma construção e um amadurecimento que foi muito comemorado por diversos grupos, né? Tivemos o Compir de Varginha, o Compir de Três Corações participando, o Movimento Lélia Gonzalez de Campanha, Movimento Negro Unificado de São Paulo, que veio, fez o plantio do Baobá, a FOMAC, a Associação dos Congadeiros aqui de Lambari, aderiu também. Os dois ternos de Cambuquira se apresentaram na feira, também sendo remunerados por esse trabalho e tal. Então, foi um trabalho bastante extenso de difusão do pensamento afrocentrado, mas não só do pensamento, da vivência também, né? Acho que o seu curso hoje trouxe para a gente muito essa noção de que a cultura africana é muito corpórea, né? A música africana não é para ouvir, é para dançar. Em geral, aquilo que tem o nome de um ritmo tem o nome também de uma dança e de uma festa, como é o caso do samba, né? Que significa um ritmo, uma dança e uma festa. Como é o caso do Congo, é um ritmo, uma dança e uma festa. Isso foi muito vivo na feira nesse ano, e eu acho que dá um lastro muito bonito assim para tudo que foi feito. Eu estou muito essas olheiras assim são de dos 60 eventos em 10 dias que aconteceram, poxa, por uma coletividade enorme de maioria negra. A feira teve um momento muito bonito ali, né? Até te convido depois a assistir, que está no YouTube do Vagão. Nós fizemos a mesa Guelé 10, que reuniu lideranças negras de movimentos negros de sul de Eu Minas em São Paulo. vi, eu vi. Foram 15 mulheres Foi conversando. gente, foi todo mundo, um monte de gente que eu conheço, inclusive. Sim, Daniela, um bocado de gente, né? Quem topou conversar estava lá e foi um momento de muito emocionante, assim, e também de grande aprendizado, né? Eu vi aquelas mulheres todas conversando sobre a sua aventura no mundo, sobre as suas dificuldades e buscando caminho em conjunto, buscando uma relação com a ancestralidade, né? Toda vez que se fala em cultura negra, se fala nisso, né? Num compromisso com a ancestralidade, porque tudo pode se perder, tá tudo por um triz. Então, a feira tem esse papel e contar com vocês, contar com esse montão de gente, dezenas, centenas de pessoas que fizeram a feira nesse ano, foi uma alegria muito grande e a gente vai para a 10ª feira no próximo ano, muito inspirados, né, para ampliar essa repercussão, para a feira alcançar mais movimentos negros, mais instituições, para proteger as instituições que defendem a memória, que defendem a cultura negra. Acho que, poxa, foi excepcional, foi muito legal e é legal estar vivendo esse momento finalzinho aqui, contando com a sua companhia, Aline. Obrigada demais, Lelo. Parabéns demais, né? Eu acompanhei assim de longe, né, a programação. Algumas coisas eu vi no YouTube, um pedacinho por acaso, fui procurar alguma coisa no vagão, eu vi, fiquei emocionada. Falei, gente, eles levaram essa mulherada, que coisa boa, né? Excelente, né? A curadoria de vocês está excelente mesmo. É visível, né? O amadurecimento, como você falou, da feira. Meus parabéns aos organizadores. Eu sei que organizar evento é cansativo, né? É árduo. Depois do projeto, né? Também de fazer, de correr atrás dos recursos. Então, assim, todo o meu abraço aí para vocês, de parabéns por essas iniciativas culturais e políticas, né? Muito políticas, a gente acha que não, né? Não, partidárias, que é diferente, né? Políticas e parabéns mesmo, tá? Esses esforços têm que ser, assim, né, elogiados sempre, porque eles minam muito, a nossa força é muito minada, né? A gente vai É. cansando, e aí eu fico feliz que vocês não tenham se cansado. Você tem os cansados, mas que vocês resistem, né? Claro que estão É, cansados, como você falou, mas vocês resistem. Então, parabéns mesmo, vocês merecem muito. E valeu, agradeço Aline. demais estar aqui de novo. Obrigada. Nossa, vocês já são patrimônio material da feira, não é nem material, né? Você e a Amanda, não dá para imaginar uma feira sem vocês, não dá para Ai, imaginar que os bom. desenvolvimentos de pensamento afrocentrado da feira sem a colaboração de vocês. Tem sido um aprendizado gigantesco.
poder contar com vocês todos esses anos. Valeu Obrigada. demais. A feira, então, se encerra nesse ano, mais uma vez, em grande estilo, em ótima companhia. E vamos nessa, inspiradaços para o próximo ano fazer uma feira ainda maior. Esse ano foram 60 eventos, foi a maior feira da história. Mas o ano Uau. que vem é a 10ª edição, né? E com todas as conexões que foram criadas esse ano, acho que a gente vai para imaginar a próxima feira como uma coisa realmente bastante impactante aqui para o sul de Minas, não só com o pensamento afrocentrado, mas a questão das águas, a questão da defesa da literatura produzida no sul de Minas. Valeu demais. Obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui. Ano que vem, Flavir está aí. E em breve a gente tem vários conteúdos sendo lançados no site da Flavir, que vai sair, muitos deles com libras e legenda, com linguagens acessíveis. Tem mais coisa vindo por aí. Mas valeu demais e até a Flavir do ano que vem. Obrigado, obrigado, Aline, obrigado, Paulo, também Brenda e Jorge, que estão colaborando com a gente aqui na técnica. E até o ano que vem.